Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos neste momento para mais reflexões, mas principalmente para unirmos os nossos corações em torno dessa doutrina maravilhosa e libertadora, que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos ao Blossom, à Kemi, ao Rafa, a todos que estão aqui, que compõem essa linda casa de estudos, de reflexões, de amor. A nossa gratidão pela oportunidade que nos traz de mais este momento de aprendizado e principalmente de estarmos juntos. Vamos então aqui imbuídos da mensagem do Consolador prometido, buscarmos reflexões em torno da mensagem da noite e assim trazermos para nós estes aspectos que a doutrina nos traz, nos elucidando e nos confortando. Atributo do espírito, faculdade radicada no corpo físico, a mediunidade, que nos permite a comunicação entre os espíritos. Diversas são as formas de observá-la, diversos são os prismas para entendê-la. Para alguns, expressa-se ostensivamente, porque permite, através da organicidade física, uma estrutura adrede, arquitetada, planejada, para ser expoente expresso da comunicação. Organicidade delicada dos médiuns da ostensividade, que à medida que se expressa o espírito no corpo físico, consegue, ao longo da jornada, manifestar as diversas possibilidades através da vidência, da fala, da escuta, dos efeitos físicos, expressando a mediunidade de diferentes maneiras. Para outros, não se apresenta tão ostensiva assim. São influências, as chamadas ocultas, que podem ser confundidas com diversas outras elucubrações do estudo e da reflexão da mente humana. Influências que o nosso codificador, Allan Kardec, pontua com muito cuidado em O Livro dos Espíritos, na questão 459, onde submete aos luminares espirituais a pergunta se nós somos influenciados, pensamentos e atos. E os espíritos respondem que sim, e que de ordinário são as entidades espirituais que nos dirigem. Resposta profunda, mas elucidativa, que nos faz entender e compreender nuances na nossa vida prática, porque mediunidade está vinculada ao nosso dia a dia. E entendendo esse processo diário do cotidiano, nos faz trazer algumas explicações para situações de intercâmbios do pensamento, das emoções, do sentimento, e que vai nos permitindo, através destes esclarecimentos, que os espíritos nos revelam entendermos os mecanismos de expressão da mediunidade, mas principalmente a forma de entendê-la, estudá-la, buscá-la, devassá-la. Essa faculdade foi muito bem delineada, estudada e debruçada pelo codificador em O Livro dos Médiuns. Um verdadeiro compêndio, dividido em duas partes e que nos apresenta diversas situações, mas também o olhar de um pesquisador para que nós perscrutássemos essa tão curiosa facilidade de influência entre um e outro ser, mas de mundos temporariamente diversos, onde a divergência ou a diversidade apenas acontece pela mudança do estado de morte, de vida no corpo físico, a presença do corpo físico e o desprendimento dele.
Aprendemos, ao longo das experiências, que faculdade mediúnica não se confunde com moralidade, apresentando-se como uma característica orgânica, pode estar presente em qualquer que seja o ser. Independente dos seus aspectos morais, consideráveis, destacados, evoluídos, voltados para o bem ou não. É indiferente e faz com que a mediunidade seja algo tão universal, seja algo tão espraiado no seio da humanidade, seja algo em que se vivencia com tanta naturalidade, justamente por ser ou por estar presente em quem quer que seja. Não importa se pobre ou rico, não importa a cor da pele, não importa a sexualidade, não importa as condições diversas que aqui nós nos consideramos divergentes ou até mesmo opositores, mas a mediunidade vem espraiada no seio da sociedade, chamando a atenção nos diversos polos, para que seja, através muitas vezes da curiosidade, observada, para que dali advenha um crescimento. Independente, como dissemos, da moralidade, de outro lado, é essa moralidade que qualifica a sua prática. É essa moralidade que dá um tom diferente, um tom de responsabilidade, um tom de comprometimento, um tom de qualidade. Qualidade é algo que se expressa com a necessidade de um primor, no exercício do que quer que seja. No exercício do que quer que empreendamos fazer, a qualidade traz esta característica de ser distinta pela dedicação sobre a qual ou pela qual o ser se debruça para realizar o intento e objetivo a que se predispõe. Qualidade na prática mediúnica é buscar estudar a prática, mas estudar-se através dela. E entender que a mediunidade é algo universal, mas tem nuances específicas em cada um de nós. Por mais que seja conceituada, catalogada e se apresente em diversos aspectos de manifestação, cada manifestação se apresenta de forma única em cada um de nós. Por isso não existe uma mediunidade igual a de quem quer que seja. Por mais que esteja se falando de vidência, por mais que esteja se falando de psicografia, não há como ser idêntico, porque somos seres diferentes e que imprimimos na prática mediúnica as nossas questões emocionais, sentimentais e também a correspondência do nosso grau evolutivo. Porque se a moralidade não é um requisito para que a mediunidade se expresse, ela é substância necessária para o autoaprimoramento. Então, aquele que lida com a mediunidade de forma séria, observando-a de maneira santificada, tem como perceber este instrumento como alavanca natural do progresso. E qualificando a sua prática, torna-se um instrumento mais límpido, mais verdadeiro, mais natural dos espíritos que desejam por ele se comunicar. Essa mediunidade traz um objetivo. Ela tem uma função para que assim seja. É um atributo do espírito, como dissemos, está radicada no corpo físico, com a funcionalidade de nos trazer o despertamento da condição espiritual do ser. É a mediunidade que prova a existência do espírito. Tanto assim é que, para iniciar o livro dos médiuns, o nosso codificador pergunta: há espíritos? É o primeiro capítulo do livro dos médiuns. Há espíritos? Justamente porque a mediunidade, ela ratifica, ela demonstra, ela desvela, ela esclarece, ela elucida a existência dos espíritos e coloca por terra a impossibilidade da continuidade da vida. É ela que comprova a imortalidade. É ela que dá um sentido à existência física, pois nos mostra que, para além das questões aqui materiais, há vida, e vida em abundância. E vida que depende das realizações, das construções feitas aqui.
vida que se desenrola de uma maneira a corresponder em efeitos aquilo que aqui nós demos causas, e que também vai representar causas para posteriores efeitos que serão vivenciados novamente na existência física através do ciclo das reencarnações. Esse objetivo que tem o autoaprimoramento para aquele que se encontra investido dessa mediunidade, e aí nós podemos estender, sejam aqueles da ostensividade, ou sejam aqueles que não possuem a mediunidade ostensiva. O codificador, ao abordar acerca dos médiuns, nos elucida que é todo aquele que, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos, e que são raros aqueles que não tenham qualquer tipo de percepção acerca destas entidades espirituais desencarnadas, como traz a própria constatação do codificador, seres que aqui viveram, que vivenciaram a sua jornada física e que agora, além túmulo, continuam e fazem intercâmbios conosco, atendendo em misericórdia o olhar da divindade sobre nós. Porque mediunidade é uma grande percepção de misericórdia divina. Termos a oportunidade de sermos esclarecidos sobre a vida futura traz toda a diferença para o nosso olhar aqui, porque nos traz esperança, fortalece a nossa fé, nos deposita coragem, ânimo, sentido, orientação para seguirmos o curso da história da vida existencial com mais afinco, com mais responsabilidade, com mais comprometimento. Mediunidade que ao longo da história, e se recuarmos bastante, vamos encontrar algumas situações que lhe caracterizam, alguns aspectos que lhe descreve a atuação, porque estava presente em muitos rituais, em muitos santuários, mas também passando por questões de superstições, dos milagres, do sobrenatural, de condições não explicáveis, sendo confundida com aspectos miraculosos ou de bruxarias, ou de perspectivas que tivessem esse olhar de não explicados. E a mediunidade foi servindo ao sabor da evolução, do progresso do ser humano às suas condições. Os oráculos eram consultados para que se soubesse acerca do futuro. As pitonisas, os pitões, eram observados, eram consultados para que dissessem algo sobre o destino das pessoas, sobre os destinos dos países, das nações, das situações dos reinos. E a mediunidade foi sendo, ao longo da trajetória da humanidade, um processo de aproximação para conveniências e atendimentos humanos, mas um distanciamento, por conta de também transmitir receio, medo pelo desconhecido. Mas é a doutrina dos espíritos que rasga este véu de ausência de percepção, que rasga este véu do desconhecido. E olha a mediunidade moral nesse último aspecto. E passeia sob esta faculdade, nos esclarecendo sobre estes aspectos, olhares aprofundados, demonstrando a sua utilidade, mas a sua condição, o seu altar de respeito e de santidade, no sentido de ser uma faculdade para ser vivida santamente, ou seja, com olhar de responsabilidade sobre ela. Mediunidade. Desafios ou bênçãos? Esse título é o título dessa obra aqui, ó. Mediunidade, Desafios e Bênçãos. É um livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido tio Divaldo Pereira Franco, onde aqui o benfeitor estuda um pouquinho a mediunidade para nos elucidar acerca desses desafios e dessas bênçãos. Quando olhamos esses títulos, a palavra bênção naturalmente traz a perspectiva de engrandecimento, de coisa boa,
de positividade. Tanto que aqui na capa, ó, olha como está a expressão do verde, da luminosidade. Mas quando a gente encontra a palavra desafios, a gente pensa em algo assim mais árido, que não esteja tão, a cor não tão expressa, a coloração das facilidades não estejam tão evidentes. Desafios, às vezes, são confundidos com problemas, com situações danosas, mas desafios significam em si propostas de superação, convites de superação. Então, o benfeitor, quando coloca a mediunidade, desafios e bênçãos, nos provoca a refletirmos quais desafios são esses. E, de outro lado, quais bênçãos são essas. O que a gente identifica como desafio? Talvez os aspectos físicos que se representam a partir da faculdade mediúnica, talvez o intercâmbio com espíritos de toda a ordem, e, portanto, os espíritos inferiores, perturbadores, zombeteiros, enganadores. Que desafios são esses? Refere-se o benfeitor a algum tipo de renúncia, de abnegação? E que bênçãos são essas? E verdadeiramente existem essas bênçãos? Como olhar a mediunidade sob este prisma das bênçãos? E aí, nós gostaríamos de dar voz a uma médium que é uma médium que pautou a sua vida, como os grandes médiuns da humanidade, a viver em renúncia o ministério da mediunidade. Ministério no sentido de honra, de respeito a que essa faculdade merece. Porque quando a humanidade conseguir decifrar a utilidade da mediunidade nas nossas vidas, vai fazer uso desse instrumento com mais seriedade, porque vai entender que ela é fruto da misericórdia divina, como dissemos. A médium chama-se Ivone do Amaral Pereira. E o livro que gostaríamos de trazer para entendermos um pouquinho desses desafios e dessas bênçãos chama-se Recordações da Mediunidade. É um livro da FEB Editora, um livro da Dona Ivone, escrito por ela, sob orientação dos bons espíritos, principalmente do Charles, que é o seu mentor espiritual, em que ele a convida a apresentar relatos mais profundos em torno da sua mediunidade. A médium já havia escrito esse aqui, ó, Devassando o Invisível, também um livro da FEB Editora, onde a médium fala sobre experiências mediúnicas, de desdobramentos e de diversos aspectos que ela vivencia na experiência prática, na experiência da mediunidade, mas esse livro Devassando o Invisível, que é de 1962, desperta a curiosidade, para que as pessoas comecem a querer saber um pouco mais de como foi a sua jornada, ou como está sendo a sua jornada em torno desta faculdade mediúnica. Como é que se expressa nela? Como é que ela reage a tudo isso? Quais são os seus fatores emocionais? Quais são os seus comportamentos a partir da mediunidade? E é então que ela escreve Recordações da Mediunidade, sob essa indicação dos espíritos, e publica em 1966. E nós gostaríamos de trazer um trechinho para que a gente meditasse em torno desse tema e desse a voz aqui à Dona Ivone. Ao escrever esse livro, ela imaginava já no declínio da sua mediunidade, sendo que outros livros ainda adviriam através da sua lavra mediúnica. Mas ela imaginava que já estava nesse declínio e fala, inclusive, do desgaste do corpo físico, que naturalmente, pelas suas limitações, não conseguiria mais expressar de forma genuína a mediunidade a que ela foi expoente durante toda a existência. A Dona Ivone vem desencarnar em 1984. Então, aqui em 66, ela ainda tinha um tempinho aí de existência pela frente e ela ainda apresentou momentos posteriores a essa mediunidade. Mas aqui, imaginar que está se despedindo dessa expressão mediúnica, ela traz um breve depoimento,
um breve discurso acerca dessa faculdade. E é sobre ela que nós gostaríamos de refletir e gostaríamos de compartilhar, para que a gente também, sob este olhar de desafios e bênçãos, busque entender esta faculdade sob a observação da Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela coloca assim: obrigada, meu Deus, é o início das suas palavras. Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Ela inicia o seu discurso dessa forma. Primeiro que ela fala obrigada e refere-se à mediunidade como uma bênção. A gratidão não é uma característica de qualquer ordem de espíritos. A gratidão, segundo os bons espíritos, pertence a espíritos conscientes. A verdadeira e máxima gratidão estão com os espíritos mais evoluídos. Mas aqueles que já possuem o despertar da consciência, mesmo que de forma ainda inicial, despertam a consciência também sob o prisma de que tudo na vida deve ser objeto nosso de agradecimento. E gratidão, por mais que aqui ela coloque obrigada, porque a limitação natural das palavras no nosso idioma ou na linguagem falada, este obrigado significa uma gratidão no sentido mais amplo, que é de se colocar a serviço daquele que lhe é o benfeitor, para lhe servir, agradecendo pelas bênçãos que lhe advêm. E assim ela sempre se postou diante do Criador, para atender para ele os seus desígnios, as suas vontades, o seu interesse e, principalmente, o que lhe advém através do veículo da mediunidade. Ela fala que é uma bênção concedida por Deus, que Deus concede a mediunidade como bênção. E nesse trechinho nós nos lembramos de uma acepção de Santo Agostinho, lá no livro Confissões, em que ele difere entre dom e fruto. E diz que dom é tudo aquilo que nós recebemos. Fruto é tudo aquilo que fazemos do que recebemos. Se vem de... É óbvio que os dons são bons. E os frutos vão depender daquilo que nós fazemos a partir desses dons recebidos de Deus. O que é que nós damos origem? O que é que nós, a partir daí, promovemos? Se recebemos dons das pessoas comuns, logo imperfeitas, esses dons podem variar. Se é tudo que recebemos de alguém que nos buscou e intencionou nos fazer algo positivo, vem com as marcas das imperfeições. Recebendo, vamos dar utilidade. E o que dermos por utilidade são os frutos. O dom da mediunidade, em Dona Ivone do Amaral Pereira, produz o fruto da reabilitação, ela mesma coloca aqui. Me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Traz a ela a possibilidade dessa reabilitação, mas também da caridade e da entrega, porque foram inúmeros os espíritos, encarnados e desencarnados, que se beneficiaram a partir da sua mediunidade. Bênção é tudo aquilo que vem como dádiva de Deus. É toda intervenção divina sobre nós e, obviamente, nos traz benefícios e nos abençoa e nos traz aspectos positivos. E ela considera a mediunidade uma bênção. E ela prossegue. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar. Quando ela fala a chama imaculada que do alto me mandaste, nós nos recordamos do Pentecostes e das línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos.
sendo eles expoentes de linguagens diferentes no fenômeno da xenoglossia ou xenolalia, que fazia com que eles falassem idiomas diferentes que não eram os seus, nos dialetos que representavam as 12 tribos que ali se encontravam, naquela festa, naquele momento de comunhão. E ela se refere a isso, a chama que vem do alto. Mas ela fala que essa chama está sob a revelação dos pontos da tua doutrina. Então não é qualquer mediunidade que a Dona Ivone recebe, como não é qualquer mediunidade que nós recebemos. Porque recebemos sob a orientação e sob a alcunha da doutrina dos espíritos, sob a revelação, e isso nos faz recordar a questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta onde está escrita a lei. E os espíritos respondem que está escrita na consciência. Mas na 621, letra A, o codificador fala, mas se está escrito na consciência, por que a gente precisa então de revelação? Por que as coisas precisam ser reveladas? E os espíritos respondem que nós nos esquecemos. E por isso há necessidade dessa revelação. E aqui a chama que vem do alto, a chama imaculada, pura, como a mediunidade o é, neutra, que vem do alto, esse dom, essa bênção. Ela vem sob este olhar para ela, sob a revelação da doutrina dos espíritos, para fazê-la recordar da seriedade de aplicar a este instrumento a condição dignificadora. E ainda fala que foi para ela confiada essa faculdade para que ela pudesse desenvolver e aplicar. Desenvolver significa crescer, aprimorar, não somente a faculdade mediúnica, porque nesse mesmo livro ela diz assim, eu não me lembro qual foi o momento que eu precisei desenvolver os mecanismos medianímicos que me envolvem, porque se desde sempre a mediunidade se manifesta através dela, que a Dona Ivone chega ao mundo e com 28 dias tem a experiência da catalepsia, da letargia, que é mais forte, inclusive, e que faz com que todos imaginem que ela esteja falecida. Depois, passando esse episódio, desde os 4 anos, e aí vai se repetindo e vai se intensificando aos 8, depois aos 16, sempre a presença da mediunidade, através dos espíritos que apareciam naturalmente para ela, e ela encarava tudo aquilo também com muita naturalidade, até o momento em que se expressa como uma faculdade que vai se desenvolver nas responsabilidades que lhe investem nessa encarnação e que são das condições, dos deveres que precisam ser cumpridos pela Dona Ivone. Então, esse desenvolvimento é o aprimoramento, é o crescimento da faculdade, mas à medida que ela também se predispõe a esse crescimento, a esse amadurecimento enquanto ser, enquanto aquele que veio médium e entende que a mediunidade tem esse coeficiente libertador de impregnações do passado e, ao mesmo tempo, a proposta de um salto, de um movimento para a frente, para vencer provações e alcançar aspectos mais aprimorados. E ela coloca e aplicar. Então, não só desenvolver, mas aplicar, vivenciar. Em diversas oportunidades, a Dona Ivone demonstra o quão ela esteve atrelada aos espíritos, muitos destes inferiores no aspecto do seu sofrimento ou da sua compreensão em relação aos aspectos da vida e vida de um modo geral. Esses espíritos que trouxeram muitas vezes aspectos vingativos, aspectos de interesses pessoais, em que ela pacientemente atendia, acolhia, recebia, envolvia, nas suas preces, nas suas palavras, na sua forma de atender mediunicamente, colocando-se à disposição, sendo útil. Muitos espíritas suicidas, muitos que se predispunham a obsessões graves, eles tornavam-se amigos da Dona Ivone, justamente porque ela aplica esta mediunidade, esta vivência mediúnica para a condição que Jesus lhe trouxe como proposta, de renúncia, de abnegação, de devotamento, de entrega.
Então, a todo momento do seu desenvolvimento, ela torna a faculdade uma bênção. Por mais que esta faculdade possa conter em si desafios. E é isso que ela vai começar a falar aqui. Ela diz assim, posteriormente: eu te devolvo no fim da tarefa cumprida, que era aquilo que nós estávamos dizendo, que ela imaginava que já estava chegando ao fim da tarefa mediúnica. Eu te devolvo no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada conforme a recebi. Nesse trechinho aqui, a gente só se lembrou da parábola dos talentos, que a gente recebe os talentos de Deus, mas a gente vai buscar devolver. Ela devolveu como ela recebeu, mas com os seus frutos também, porque ela não enterrou o talento, ela multiplicou. Então, ela devolve essa faculdade a Deus, agradecendo, mas sendo uma cumpridora, aquela que atende à tarefa que lhe foi incumbida e coloca estes talentos com os frutos, devolvendo ao Pai com os frutos que foram o forjar de si mesmo, que foi a libertação de si mesmo, porque ela vinha de uma história de um duplo suicídio, de uma reincidência no suicídio. Ela tem o suicídio descrito ali no terceiro livro da trilogia, Dramas da Bretanha, mas também, posteriormente, num livro intitulado Sublimação, onde a gente encontra também alguns contos, são 2 contos em específico, sobre a Dona Ivone, além daqueles livros da trilogia que já falam sobre as reencarnações dela. E aí ela continua para vir falar quais são os desafios experimentados na mediunidade e como é que ela supera tudo isso ou como é que ela busca tudo isso. Ela diz assim: amei-a e respeitei-a sempre. Minhas irmãs, meus irmãos, eu acho lindo. Amei-a e respeitei-a sempre. Quantas vezes aqueles investidos da mediunidade ostensiva dizem assim: eu não queria ter isso, não. Eu não queria experimentar isso, não. Como é que faz para tirar isso de mim? Como é que faz para não vivenciar isso? Como é que faz para não ver mais os espíritos, não escutar, não ter esse contato tão forte com eles? Como é que faz com que isso aconteça? E caminha a existência, muitas vezes, penalizando-se, querendo fugir, querendo se apartar de algo que veio como bênção, de superação reencarnatória, com a dupla funcionalidade de corrigir as faltas do passado e avançar para o futuro. Amei-a e respeitei-a sempre. E isso é um desafio. É desafiador amar a mediunidade. Não ter hora para receber influências. Aqueles que frequentam as reuniões mediúnicas têm a oportunidade de cultivar esta faculdade de uma forma disciplinada, de uma forma orientada, sob a orientação de uma organização física, mas ainda maior, sob o amparo de uma organização espiritual, sob uma estrutura espiritual que permite uma segurança no exercício, no desenvolvimento, na aplicação da mediunidade. E estes que frequentam as reuniões mediúnicas, mesmo ali dentro das reuniões, sabem que mediunidade não se circunscreve àquelas 4 paredes. Que por mais que ali seja um ensaio seguro, seja um laboratório, uma escola, nutritivos do aprendizado, e ali traz tanta segurança para que eu possa aprimorar-me, a mediunidade é 24 horas. É para além daquele instante, que é uma vez na semana, 1h30, 1h45, a depender da organização de cada reunião, e o restante da semana. E quando simplesmente acaba de sair dali. E a confluência dos pensamentos. E a quantidade de provocações emocionais, porque como ela está erradicada organicamente, como o perispírito comunica-se com o perispírito, é vinculado, mexe emocionalmente, no sistema nervoso, nas condições vibratórias, no aspecto físico. Quantas vezes o médium diz, mas eu estou com um desconforto estomacal, até que chega o momento da reunião mediúnica,
apresenta uma comunicação de um espírito que apresentava perturbações ou situações ou dores naquela região. E quando termina a reunião mediúnica, não existe mais dor alguma, está tudo bem, está tudo ok. É desafiador viver tudo isto. É desafiador viver essa confluência das próprias emoções com as emoções de alguém que simplesmente nos arrebata e que simplesmente acontece sem nos mandar uma dica ou informação, sem nos informar. Simplesmente aproxima-se e aquela energia se aproximando impacta, influencia, se corresponde, tem contato com as nossas emanações fluídicas, com o nosso ser, conosco. E ali se estabelece uma comunicação, seja pelas vibrações, seja pelo pensamento, seja até mesmo a partir de uma comunicação que se materializa, que se concretiza. Então é desafiador viver estes aspectos. Mas, diz Dona Ivone, amar e respeitar são antídotos de superação dos desafios que são colocados e que eu posso nutrir a meu favor e utilizar como instrumento para atender a funcionalidade mediúnica. Mas para isso eu preciso ter seriedade. Para isso eu preciso ter consciência e entender que aquilo que me envolve numa faculdade tem aspectos muito maiores e não pode ser identificada na condição objetiva de uma comunicação que se expressa, porque ali é o produto de um conjunto de situações nas quais nós estamos envolvidos. Ali é uma faceta, é uma expressão, mas que robustece, mas que evidencia um conjunto de outras situações que envolvem a mediunidade. E é desafiador viver, ultrapassar e encontrar mecanismos de aprendizado nessas situações. Ivone continua: não a adulterei. Olha outro desafio a ser vivenciado, a ser superado. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a adulterei com ideias pessoais. Não existiu na faculdade que está nela o interesse pessoal. E aí a gente recua aqui só para um depoimento que ela faz a respeito disso. Olha como ela diz, um pouquinho antes desse relato que a gente está fazendo, logo no início do prefácio. Iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si só nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Ela está falando dela, que jamais agiu sem questionar se realmente estava atendendo a verdadeiras forças espirituais superiores. Porque quando há um interesse pessoal, as armadilhas são verdadeiras situações em que o médium se envereda por imaginar, por se envaidecer, por adulterar uma faculdade que é indivíduo e coletividade para só indivíduo. Por que indivíduo e coletividade? Porque aquele que é instrumento da mediunidade utiliza para o seu próprio crescimento, mas também, como diz a dona Ivone, porque eu me renovei, é o objetivo do indivíduo, com ela a fim de servi-la. Ela colocou a serviço do outro, ela se renova servindo. Ela colocou a faculdade a serviço, que é o que essa faculdade simboliza, é o que essa faculdade representa. Não adulterar é um grande desafio, porque quem é de nós que não atende aos interesses pessoais? Quem é de nós que não busca interesses pessoais? E às vezes, no veículo e na expressão da mediunidade, ali estão os interesses pessoais. Tanto assim é que é necessário muito aprimoramento
para que a gente consiga aprender com as condições anímicas que nos envolvem, sem macularmos as comunicações com as presenças das nossas influências anímicas. Animismo sempre existe, sempre há o coeficiente do animismo, porque animismo vem de alma, vem dessa condição de seres encarnados, sempre vai existir na comunicação algo nosso, algo que se caracteriza, e é para assim ser, porque é a contribuição do médium no processo mediúnico. Mas, cada vez mais, fazer isso que ela coloca, permitir que seja verdade das forças espirituais superiores que se expressem, ou que seja o veículo mediúnico para o atendimento do sofredor que se expresse pela necessidade dele escoar através de nós as suas emoções, os seus medos, os seus receios, as suas perturbações. É essa utilidade, vencendo esse desafio de não conspurcar com interesses pessoais a faculdade que é imaculada. E ela diz: não a conspurquei. Então ela cumpriu aquele mandamento. Dai de graça o que de graça recebeste. Ela cumpriu com essas riquezas, multiplicando essa riqueza em favor do outro. E aí tem um trechinho que ela coloca aqui também a respeito desse olhar de não ter conspurcado e que não serviu como incentivo das próprias paixões. Ela coloca assim: tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do espiritismo na recuperação de uma alma para si e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste, denominada Espiritismo. Ela coloca para o Espiritismo todo o reconhecimento da grandiosidade desta faculdade de ter acontecido através dela, de forma saudável, de forma amorosa, a não ter sido maculada nem manchada com as suas questões pessoais ou com as suas paixões, sob orientação da doutrina dos Espíritos. E caminhando aqui para a conclusão das nossas reflexões, ela ainda nos coloca: nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação, toda a sua energia, toda a sua força, e por que não dizermos a sua juventude, as suas aquisições de materiais, porque a Dona Ivone, como grandes médiuns, Chico Xavier, Divaldo Franco, renunciaram às suas vidas para o exercício dessa faculdade. Então, ela coloca todos os recursos pessoais a serviço dessa aplicação, vencendo fatores que em nós são muito comuns, do egoísmo, do orgulho, do interesse pessoal, da vaidade, desse retorno esperado a partir de algo que se é feito como benefício. E ela mostra por que ela, desde a primeira fala, ela chama a mediunidade de bênção, justamente por ela ter superado os desafios. E aí ela coloca por final, tão lindamente, porque só uma alma sensível para escrever assim. E ela diz: perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Então ela fecha, ela coroa esse discurso de agradecimento, de gratidão, com o verbo perdoar. Perdoa. Perdoar, pedir perdão, colocar-se diante das relações como perdão, é símbolo de humildade, é característica de humildade. Quando ela apresenta aqui, na fala de gratidão, o perdão, mesmo a gente sabendo que ela esforçou-se ao máximo e que, obviamente, equívocos existiram nessa jornada, mas eles foram mínimos. Ao se colocar assim, é um espírito que, ao longo da jornada existencial, esteve atento e vigilante às questões da humildade. E por isso não foi alvo das obsessões. Mesmo tendo tanta facilidade e sensibilidade para estar com os espíritos e espíritos inferiores, não esclarecidos, perturbadores,
ela não se envolve em processos obsessivos, por ter a humildade como a marca da sua vivência mediúnica. Assim, mediunidade, desafios e bênçãos. A mediunidade em si é uma bênção. É uma bênção, uma dádiva concedida por Deus a nós. Mas vêm os desafios para ser vivenciada da melhor forma, da forma engrandecida. E à medida que vamos vencendo os desafios dos interesses pessoais, das paixões, das condições das nossas reclamações, das nossas intempestividades, imprevidências, condições ainda arraigadas no nosso comportamento, à medida que vamos vencendo, justamente utilizando como instrumento a própria mediunidade, estamos dando ao dom que Deus nos concedeu os melhores frutos. E isto faz com que entendamos a funcionalidade de estarmos aqui como médiuns. E Allan Kardec foi muito feliz em dizer que todos nós somos médiuns para trazer a responsabilidade para todos nós. Para não ficarmos dizendo que é para aquele que se desenvolve desta forma ou para aquele outro. É para todos nós. A responsabilidade com a renúncia, com o respeito, com o devotamento, com a abnegação, com o amor, com a caridade, com o perdão, com a oração, com a meditação, com a prática no bem, com a superação, a autotransformação e, acima de tudo, a vivência do amor. Porque são esses os coeficientes de uma mediunidade amadurecida, de uma mediunidade bem direcionada, daquele que entende que desafios são naturais no processo do crescimento e que o grande desafio é tornar todos eles bênçãos de aproveitamento para a utilidade desta faculdade ao nosso dispor, mas também da coletividade. Estamos à disposição de vocês para a próxima etapa. Muito obrigado, Luziane, pela excelente palestra. Temos aqui algumas perguntinhas. A Gil faz uma pergunta. Ela diz que haveria situações onde o ser estaria obrigado a desenvolver a mediunidade? Poderia nos dar exemplos? Rafa, cortou para mim o início da pergunta. Eu não ouvi. Ela pergunta se haveria situações onde o ser estaria obrigado a desenvolver a mediunidade. E caso sim, você poderia trazer exemplos. É bem interessante que a Dona Ivone também coloca aqui no prefácio da Recordações da Mediunidade a livre iniciativa do ser. E nós estamos envolvidos nesse processo do livre-arbítrio em todas as condições. Tanto que o livro dos médiuns aborda o momento de suspensão e interrupção da faculdade mediúnica por diversos motivos. O fato de convivermos com essa faculdade corresponde para nós um dever, sim, de vivenciá-la. Mas está dentro da nossa perspectiva de livre-arbítrio a forma como vamos desenvolvê-la e se vamos assim fazer ou não. Como tudo que está na vida. A inteligência, por exemplo, é um atributo do espírito, que se materializa no corpo físico e se utiliza dos neurônios para ser expressada. Como é que o ser utiliza a sua inteligência? Existem situações em que a inteligência é bem utilizada? Sim. Existem outras que não? Sim, também. E tem outras em que o ser humano coloca essa inteligência à margem e permite agir como se inteligência nem tivesse ou se desconsiderasse esse atributo do espírito? Sim. Então, da mesma forma, o olhar sobre a mediunidade, que é esse atributo do espírito, mas que se radica no corpo físico. Nós, tudo que trazemos, que vem como proposta para a vida reencarnatória, para a existência aqui, tem esse nosso olhar de dever para cumprimento. Mas essa obrigatoriedade nós não identificamos como um condicionamento. Contudo, existem processos mediúnicos numa característica expiatória, como a própria Ivone denomina que lhe tem acontecido, por ter vindo com aspectos de muitas responsabilidades, muitas culpas no sentido de faltas cometidas no passado, advém na existência como a mediunidade um veículo de obrigatoriedade, entre aspas, dentro da programação reencarnatória, para que ela se libertasse. Mas quando nós conhecemos a história da Dona Ivone, a gente vê em alguns momentos ela querendo decidir de forma diferente. E Charles diz para ela: tudo bem, você pode seguir de forma diferente, mas eu vou com você até aqui. Então percebamos que a expressão do livre-arbítrio vai estar existente.
essa questão que a gente olha de obrigatoriedade é um peso que a gente atribui algo maior a esse aspecto da expressão da faculdade. Mas o espírito, o ser reencarnante, vai ter sempre a opção de comprometer-se mais ou de utilizar aquele instrumento como uma forma de libertação. E nesse momento que o Charles diz, olha, ela volta e segue com Charles para atender a orientação do benfeitor espiritual. Excelente, muito obrigado. A Arlete pergunta: ainda tenho dificuldade em entender o animismo com relação a esta recomendação da Dona Ivone para não adulterar a mediunidade com ideias pessoais. Como distinguir a diferença? Arlete, querida, um abraço para você. Eu vou trazer aqui a fala do tio Divaldo sobre animismo e sobre mediunidade. Ele diz assim: é impossível que uma comunicação mediúnica ela esteja desprovida do animismo, justamente porque animismo é a expressão nossa. Naquele processo mediúnico é a nossa participação. Aí ele diz, o que é um animismo não ideal? É 90% de animismo e 10% de comunicação mediúnica. É como se eu tivesse recebendo uma carta de alguém e tivesse de transmitir aquela informação para outro alguém. A pessoa escreveu com as suas palavras uma determinada reflexão. E eu coloco tanto das minhas expressões naquela informação que eu tenho que transmitir para outra pessoa, a receptora do recado, eu coloco tantas informações minhas que aquele destinatário nem consegue perceber, nem consegue identificar características do emissor da carta. Porque foi tanta informação que eu coloquei, ou tanto aspecto meu, então eu utilizei tantas palavras minhas, tantos pensamentos que eu costumo realizar, tantas coisas que eu costumo fazer, que ali tem tanto da minha característica e que fica tão distante da característica do emissor. Esse é um lado, como se fosse o 8. O 80, ou seja, um animismo ideal, aí Divaldo inverte. Seria 10% de animismo e 90% mediúnico. E ali é a forma em que o médium apresenta suas características, mas são características da seriedade, da disciplina, da sua forma de relacionar-se com a mediunidade, da sua forma de desenvolver a prática mediúnica, mas tendo cuidado de transmitir essa informação, então recebe a mesma carta, mas de dizer assim, olha, as palavras são essas, ou seja, as palavras são as palavras utilizadas na carta. É aquela coisa que no jargão popular a gente diz assim, olha, a gente aumenta, mas não inventa. Esse aumentar é o animismo de uma forma desproporcional, onde a gente acaba maculando a mensagem, a gente acaba retirando dela a forma genuína. E aí, no processo mediúnico, por exemplo, na própria comunicação mediúnica, se um espírito chega e o médium começa a simplesmente permitir-se extravasar aquilo que o espírito apresenta como sua dor, ele se coloca à disposição, renunciando a si mesmo, para que seu veículo físico seja a expressão de alguém que sofre. Mas se de outro lado, o médium percebe esse espírito e ao invés de abrigá-lo no sentido de acolhê-lo e permitir esse extravasar, começa a relatar, a dizer, a enumerar as características, a apresentar tudo que está sendo visto, tem muito do ser ali, tem muito do médium ali. Ele está dizendo muito mais, é como se ele estivesse dizendo da dor, do que sendo expoente de instrumento para a dor. Então, é uma forma mais natural ou mais direta de distinguir. Mas o interesse pessoal, como característica anímica, sempre vai existir. O interesse pessoal que a Ivone fala são interesses de vaidade, são interesses de eu quero imprimir através dessa comunicação que um espírito está me trazendo, algo que eu também queira passar ali de informação. Então, eu aproveito que as pessoas estão escutando uma comunicação e eu também coloco algo meu, algo que eu penso. Um pensamento vai ali também. E aí, para aqueles que estão escutando, o pensamento é do benfeitor espiritual, por exemplo, mas na verdade não é. Eu deixei escoar algo meu naquele processo. Eu coloquei uma mácula minha na expressão mediúnica, na comunicação que eu apresentei. Então, e o nosso desafio
diz Divaldo a respeito do animismo, é cada vez mais fazermos essa diferença de percentagem, tornando cada vez mais o animismo numa condição menor e cada vez mais a mediunidade se expressando. Se forem os espíritos em sofrimento, permitir que esse sofrimento advenha, sem, claro, que a gente permitindo com esse controle natural, com a disciplina natural da organicidade, que se aprende nas reuniões mediúnicas. Mas também que os espíritos benfeitores possam expressar, sem que ali esteja o nosso interesse de mandar mensagem para alguém, de deixar a nossa marca ali, de deixar a nossa assinatura discreta. Então, são esses cuidados que são sutis às vezes, mas que é o grande desafio de uma renúncia. Diminuir o animismo na comunicação mediúnica é renunciar a si mesmo, é renunciar ao ego, é renunciar a si para servir. Excelente. A Jupira pergunta: nós entendemos como bênçãos a mediunidade, mas as pessoas que dizem ver os seres espirituais, mas têm medo do espiritismo e não aceitam serem levados a casas espíritas, para esses também é bênção? Por isso, Jupira, que a gente encerrou dizendo que para Dona Ivone a mediunidade é uma bênção. Porque quando a gente não utiliza bem a mediunidade, nós não vamos ter tornado a mediunidade uma bênção. Ela é porque ela é concedida pelo Pai. Mas o fruto, aquilo que a gente falou no início, né? O dom e o fruto vai caber a mim desenvolver. Então, quantas vezes a pessoa, ao invés de desenvolver-se com a mediunidade, compromete-se ainda mais por medo, por ignorância, ou por mesmo utilizar aquela faculdade a seu favor. Nós falamos aqui de que a Dona Ivone utilizou dos seus recursos pessoais para a mediunidade. O contrário acontece comumente. O quão as pessoas utilizam os recursos da mediunidade para servir a si mesmo. Então, para criar uma alcunha de médium, para se ter um destaque em determinado ambiente, para se ter destaque social de determinada forma, a depender do costume, a depender das condições sociais, a depender do país em que se viva, a mediunidade é olhada de uma forma diferente de fenômenos, de pessoas que se destacam como se fossem grandes emissários da divindade, enquanto que são seres, como todos nós, com responsabilidade, um grande tesouro na mão, mas para utilizar em favor do bem. Porque, como toda faculdade, como a inteligência, que aqui demos exemplo, e as outras faculdades, o livre-arbítrio, a consciência, da mesma forma que, se nós não utilizarmos tudo isso de forma engrandecedora, nós teremos os nossos prejuízos, com a mediunidade também. Então, para esses que apresentam medo, que têm ou a mesma ignorância, ou que aplicam de forma até mesmo indevida a mediunidade, não vai simbolizar uma bênção se ele não a torna uma bênção, se ele não compreende que a mediunidade é uma bênção. Porque o que está na bênção é exatamente vencer os desafios que ela impõe. Se ficamos olhando somente os desafios, as dificuldades, nós vamos imaginar, são muitos obstáculos, são muitos empecilhos, são muitos aspectos que eu tenho que vencer, então eu não quero. Então, para mim, isso não satisfaz, então eu tenho medo. Eu busco rechaçar. Agora, se eu vou ao encontro, tendo fé principalmente, e buscando entender, estudar, e assim, não é algo que a gente estuda e para. É por isso que eu acho interessante conversar sempre sobre a mediunidade. Mediunidade não é algo que a gente estuda e diz assim, estou pronto e acabado. Sou doutor em mediunidade, sou expert em mediunidade e acabou. Mediunidade é um processo constante, de estudo constante. Sempre nós temos de estudar a mediunidade porque a cada momento que a gente se transforma, a mediunidade também repercute para nós de uma forma transformadora. Nós vamos entendendo de maneira mais profunda e vamos dando utilidade de forma mais eficaz. Então, isso é tornar a mediunidade uma bênção. Para, assim, apesar de que sempre é uma bênção, mas para alguns de nós que ainda temos as nossas dificuldades, os nossos impedimentos, ela ainda vai ser sempre um desafio. E o desafio enorme é torná-la uma bênção para nós. Excelente. Devido ao horário, vamos fazer a última perguntinha da noite para não lhe estender também, que já é meia-noite aí no Brasil, né? Ah, como as emoções influenciam nossos padrões de pensamento, uma vez que a mediunidade é através dele, do pensamento? Nós estamos sempre sob o feixe de emoções. Sempre. As nossas emoções e as emoções da convivência. Pensemos na mediunidade
como convivência. Se a gente pensar na mediunidade como convivência, nós vamos perceber que ela está imersa na nossa vida com tanta naturalidade, que é o nosso dia a dia. Da mesma forma que nós saímos para conviver, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja em qual contexto for, que nos é necessária a convivência, assim também a mediunidade, assim também esse intercâmbio com os espíritos. É uma necessidade constante e por isso a misericórdia do Pai. Porque se através da convivência nós nos engrandecemos e amadurecemos nos aspectos que nós temos para superar e para vivenciar, a mediunidade é um instrumento para isso. É mais um coeficiente que temos para aprendermos a conviver. E por isso ela é uma misericórdia. Então, essas emoções, esse controle do pensamento, a mediunidade vem pelos pensamentos, mas vem também pelas emoções. Porque quando o espírito se aproxima, eu não posso dizer somente que eu estou captando dele os pensamentos. Eu estou captando ele energeticamente, eu estou captando ele com o meu todo. É uma captação integral. Então, eu também capto as emoções. E eu não posso dizer somente que é com o pensamento, mas é com essa aproximação. O fato de aproximar-se, a condição vibratória, positiva ou negativa. E o fato de, quando a gente fala de educação dos pensamentos, da educação das emoções, tem dois aspectos. Porque quando eu vivencio a experiência disciplinada da mediunidade, eu aprendo que eu tenho de, fora das reuniões mediúnicas, disciplinar meu pensamento. Para tudo, em relação a tudo. Então, eu tenho que ter um pensamento disciplinado, eu tenho que ter as emoções educadas, eu tenho de buscar, para uma melhor convivência em tudo, o pensamento que ele não fique sob influências nem guias, nem orientação de espíritos inferiores. Então, eu aprendo esse aspecto e é isso que a gente busca fazer na constância da nossa convivência. Mas quando a gente vai para uma reunião mediúnica, é exatamente o oposto. Se eu ficar pensando somente que eu tenho de trazer pensamentos positivos e que eu não tenho que estar aberto para os pensamentos, eu não vou permitir comunicação alguma. Se eu for um médium ostensivo, eu não vou permitir comunicação alguma. Se eu ficar, eu só tenho que pensar coisas positivas, só tenho que pensar coisas positivas. E vem uma avalanche de pensamentos daqueles espíritos que necessitam ser atendidos, que estão em sofrimento, positivo, tem pensamentos desencontrados, emocionados, perturbados, e que naquele momento eu preciso me entregar, eu preciso servir. Por isso que ali é um ambiente seguro, onde eu posso dizer, aqui eu sei que as emoções dele e as emoções minha estão sendo conjugadas para o melhor serviço à mediunidade, para o melhor serviço da expressão dessa fraternidade, dessa solidariedade, dessa caridade. Então, esse controle, essa educação, ela tem esses dois aspectos que a gente vai observando. Fora das comunicações, é o nosso dever mesmo. O controle do pensamento, o controle das emoções, a educação, não nos permitirmos comunicações espíritas, ou melhor, dos espíritos, em ambientes diversos e que não sejam preparados. Quando dizemos preparados, é sob o amparo da espiritualidade, onde nós podemos expressar a nossa mediunidade com segurança. E são esses pontos que precisamos observar para que cada vez mais pensamento, emoção, mediunidade possam estar alinhados. Mas isso é um processo de educação contínua, educação constante. Não há um médium pronto, há um médium que estuda, um médium que trabalha no bem, um médium que serve ao bem e que por isso tem veículos de instrução própria para utilizar dessa faculdade da melhor forma possível.